O Supremo desempenha um papel contramajoritário e desempenha, em certas circunstâncias, um papel representativo. E, com muita parcimônia, em situações excepcionalíssimas, as cortes constitucionais de todo o mundo devem desempenhar um papel de vanguarda iluminista, que é de fazer empurrar a história em determinadas questões civilizatórias vitais, quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo. Foi o que a Suprema Corte Americana fez em Brown versus Board of Education e, sem lei nenhuma, acabou com a segregação racial nas escolas públicas. Foi o que a Suprema Corte da África do Sul, o Tribunal Constitucional da África do Sul, fez em matéria de pena de morte, que declarou inconstitucional e ponto a pena de morte, sem decisão política, sem decisão legislativa. E eu incluiria nesse rol a decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão validando a criminalização da negação do Holocausto, porque isto era importante para a reabilitação histórica da Alemanha depois daqueles episódios. No Brasil, eu acho que há dois bons exemplos desse tipo de atuação do Supremo Tribunal Federal. Quando estendeu às uniões homoafetivas o mesmo regime jurídico das uniões estáveis. Por que eu falei vanguarda iluminista e não propriamente representativo? Porque nada documenta que esse fosse um sentimento majoritário na sociedade brasileira. Mas, ainda assim, era preciso fazer este avanço. E acho que o Supremo fez e abriu o caminho para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que vale a vida são os nossos afetos e o Estado não tem o direito de impedir que as pessoas coloquem a sua sexualidade, o seu afeto, onde mora o seu desejo, e foi isso, em última análise, que o Supremo decidiu. E um outro exemplo que considero relevante foi o da validação da interrupção da gestação no caso de fetos anencefálicos. O Estado não tem o direito de obrigar uma mulher a manter uma gestação de um feto inviável por muitos meses. Acho que teria sido mais vanguardista e avançado, mas se tivesse acolhido a minha tese de que, na verdade, a mulher tinha o direito de interromper a gestação do feto anencefálico, porque isto violaria o seu direito fundamental à liberdade reprodutiva, que é uma tese melhor e mais ampla. Mas ainda não era a hora e o Supremo não chegou tão longe, mas produziu uma decisão importante. E chego aqui, e por fim, aos limites democráticos à atuação do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à sua relação diretamente com os outros dois poderes. Dentro de um Estado de direito democrático, os poderes são harmônicos, autônomos, e eles se controlam mutuamente, mas o ideal democrático de Estado de Direito é que não exista nenhum poder hegemônico. E esta é a observação importante de se fazer aqui, sobretudo porque nós vivemos um momento em que há, no mundo inteiro e no Brasil em particular, uma razoável crise de representatividade e de funcionalidade dos parlamentos em geral. E mesmo no Brasil, a dificuldade que nós assistimos de se fazer uma reforma política, de se fazer uma reforma tributária, de se acabar com a guerra fiscal, dificuldades de se produzirem consensos. E isso aumenta a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vem bater às suas portas, tanto as entidades de classe da sociedade civil, como a OAB, como as confederações sindicais, como os próprios partidos políticos e os próprios agentes políticos vêm requerer a intervenção do Poder Judiciário em questões que, por vezes, são extremamente politizadas. E, evidentemente, o Supremo não pode deixar de decidir. Pode decidir de uma maneira proativa ou pode decidir de uma maneira autocontida, mas não pode deixar de decidir. E aqui esse limite importante de não tentar impor arrogantemente uma lógica judicial sobre a atividade menos cartesiana e mais complexa que é a política. Portanto,
o ponto de equilíbrio aqui é delicado e eu proponho o seguinte critério para demarcar esta linha de maneira adequada. É preciso verificar, para aferir a legitimidade ou não da atuação do Supremo, se houve ou não atuação do Legislativo ou do Executivo. Quando o Legislativo tenha atuado, produzindo uma norma, ou quando o Executivo tenha atuado, produzindo um ato normativo ou tomando mesmo uma decisão política, o Supremo Tribunal Federal, como o Judiciário em geral, deve ser deferente para com a decisão política tomada pelo Legislativo ou pelo Executivo. Como regra geral, numa democracia, decisão política deve ser tomada por quem tem voto, de modo que há uma preferência prima facie, em princípio, para o Legislativo e para o Executivo proverem sobre todas as situações relevantes e de interesse da sociedade. E o Supremo só deve interferir nesses casos se houver uma manifesta contrariedade à Constituição ou se estiver afetando uma regra do jogo democrático ou um direito fundamental.